Lídia, Henrique, Leonardo, Ferreira e Felipe. A gente vai falar sobre a biografia de Martin Luther King, nasceu dia 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, na Geórgia. Ele foi o filho primogênito de uma família de negros norte-americanos. Em março de 1963, Martin Luther King profere seu famoso discurso "Eu tenho um sonho". A notícia do assassinato de Martin Luther King desencadeou uma onda de violência. Mais de 150 cidades ficaram em chamas e cobertas de sangue. Martin Luther King morreu no dia 4 de abril de 1968 por um homem branco chamado James Wake. James Wake foi preso num aeroporto em Londres, Washington, e sua pena foi 99 anos de prisão. Ele morreu aos 70 anos, em 1998, um problema renal. Em 1946, foi estabelecido um feriado nacional nos Estados Unidos para homenagear Martin Luther King, e chamado de Dia Martin Luther King. Sempre na terceira e segunda no mês de janeiro, data próxima ao aniversário de King. Em 1993, pela primeira vez, o feriado foi cumprido em todos os estados do país. E aqui, como vocês podem ver, a maquete representando Martin Luther King falando seu discurso "Eu tenho um sonho", negros de um lado e brancos de outro, ele lutando para a união de todas as raças. Muito prazer, meu nome é Wellington, meu amigo Etiano, meu amigo Neguinho, vou falar um pouco sobre Martin Luther King. Luther King organizou e liderou o marcha a fim de conseguir o direito ao voto e o fim da segregação, o fim das discriminações do trabalho e outros direitos civis básicos. Martin Luther King era filho de neto de pastores protestantes batistas. Ele seu primeiro estudo foi escola pública, em 1958. Em 1957, tornou-se presidente da Conferência da Liberação Cristã do Sul, destacando a sua atuação dentro da questão dos direitos civis por vias pacíficas, tendo como referência Mahatma Gandhi. Pérez, o nome dele é Rubens, o nome dele é Ashley, o nome dele é Antônio José, Carlos Henrique. J. Gomes. Vou falar um pouco sobre Martin Luther King. Martin Luther King foi um partido norte-americano que se tornou pacifista mais de 2 anos séculos. Ele lutava com a igualdade, entre negros e brancos. Um homem que nasceu sofrendo preconceito. E apesar disso, não deixou se entristecer, mas sim foi até o fim na luta contra o filho. E hoje podemos ver as mudanças que esse homem fez. Em 14 de outubro de 1964, King se tornou a pessoa mais jovem a receber o prêmio Nobel da Paz. Ele foi otorgado em reconhecimento da sua nação e a sua liderança contra o fim do preconceito racial nos Estados Unidos. Martin Luther King, uma comemoração facial de 100 IBCE, ou seja, Comitê Não Violento à Coordenação Estudantil, King e o CLCS, que significa Conferência de Liderança Cristã do Sul, tentaram organizar uma marcha desde Selma até a capital do Alabama, Montgomery, que devia ter início em 25 de março de 1965. Já foi ocorrido 2 tentativas de promover essa marcha, a primeira em 7 de março e a segunda em 9 de março. A primeira marcha em que por apenas 4 horas, a intervenção violenta da polícia impediu a marcha. As imagens foram transmitidas para todo o país e o dia ganhou o apelido de 2005. Martin Luther King
era ligado por muitos agregacionistas que culminou em seu assassinato por 4 de abril de 1918, momentos antes de a marcha pela cidade de Nunes. Clinton não participou dessa marcha, pois encontrado em negociação com o presidente dos Estados Unidos, Clinton, e não deu sua aprovação para essa marcha com precaução. O preconceito agora e branco sempre. Meu nome é Marcinha, então vou falar sobre um pouco da biografia de Martin Luther King. Larissa vai resumir. Martin Luther King foi defender os direitos sociais foi direitos sociais para os negros e mulheres. Formou-se em sociologia no ano de 1948 na Moriweta College. Em 1970, no seminário Em 1955, foi um dos líderes das empresas de ônibus. Este boicote era para pressionar os estados, era para pressionar o governo e acabar com a discriminação que havia contra os negros. na manhã de 4 de abril de 1968, durante uma marcha, Martin Luther King Jr. foi assassinado no quarto de um hotel na cidade de Memphis. Meu nome é Leonardo e esta é a minha equipe. Vamos falar um pouco sobre um grande homem que foi pastor, protestante e ativista político. Como vocês viram no começo, o nome deste homem é Martin Luther King. Martin Luther King, durante todos os seus anos de vida, sempre lutou pela igualdade racial, pelos direitos humanos. Vou falar outra frase que Martin Luther King disse: o que mais me preocupa não é o dos violentos, nem dos corrompidos, nem dos desonestos, nem dos descarados. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Martin Luther King nasceu em Atlanta, dia 15 de janeiro de 1920. Ele tornou-se um dos mais importantes líderes inovadores dos direitos dos negros nos Estados Unidos, com uma campanha de não à violência e amor ao próximo. Mais alto, passou. Meu nome é Damiana. Eu vou falar sobre um fato que ocorreu no dia 1º de dezembro de 1951. A costureira Rosa Parks, ao voltar do trabalho para casa, pegou seu ônibus que não tardou a ficar lotado. O motorista, ao ver que Rosa Parks era negra, pediu para que ela se levantasse em seu canto para um ainda que educadamente, Rosa Parks se recusou a levantar. Foi preso imediatamente, mas teve sua fiança paga por um ativista negro chamado Edgar. Os chefes de crianças pastores se mobilizaram para defendê-la. Com isso, fundaram a UNIA, Movimento pelo Progresso Doméstico, a qual na frente colocaram Martin Luther King. Sem caráter, quer igualdade racial, como pastor tanta coisa. E todo o povo negro que estão protestando, chorando pela igualdade, que é, mas Martin Luther King falou seu famoso discurso: "Eu tenho um sonho", em março de 1973, em frente ao Memorial Lincoln.
Marcelino Rocha. Durante a chamada marcha, teve a Periferia da Liberdade. Ele organizou e liderou a marcha da vida e conseguiu o direito da escola, o fim da segregação, o fim da discriminação de trabalho e o a maior parte desses direitos foi mais tarde agregada à lei estadunidense, com a aprovação da Lei de Direitos Civis, em 1964, e da Lei de Direitos Eleitorais, de 1976. Martin Luther King ele foi a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz em 1964, pouco antes do seu assassinato. Seu discurso mais famoso é lembrado, eu tenho um sonho. Meu nome é Jailson, aqui é Lucileia, Ruth, Viviane e Mel. Nós vamos falar um pouco sobre a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, também conhecida como KKK, é o nome de várias organizações racistas dos Estados Unidos que apoiavam a supremacia branca, também conhecido como Kuwait, descendente de várias religiões racistas. A KKK, que é a Ku Klux Klan, em seu período mais forte, foi encontrada na região sul dos Estados Unidos, em lugares como Texas e Mississippi. Após a Segunda Guerra Mundial, a organização não obteve mais sucesso esse ano. As mentalidades evoluíram. As ameaças de crise estavam projetando essa guerra. Pequenos soldados negros mostraram que eram capazes de defender tanto os direitos quanto os brancos. Falar sobre a bandeira que a Ku Klux Klan assassinava suas vítimas. Ele saiu às ruas, atrás do negro, mas nada exigiu um grande efeito. O declínio da clã já tinha começado desde o fim da década de 1960, época em que nós contávamos com algumas dezenas de milhares de membros. Para comprovar a eficácia da não violência, King lançou a campanha Bimigante em 1976, usando a degradação dos cafés e das grandes lojas de departamentos, nas cidades e nos campos dos Estados Unidos. Obrigada. Essa é a minha equipe. Saquel Darlan, esse Samuel, Mateus e Mercedes. Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Martin Luther King até sua morte. Essa é uma maquete que representa a caminhada que Martin Luther King fez contra o racismo. Esse lado representa a Ku Klux Klan. O Ku Klux Klan é um órgão de branco que intuito deles era acabar com a raça dos negros. Sabendo eles que os negros eram pessoas que nem eles, mas devido à sua cor da pele, eles tinham esse racismo. Negros com brancos apenas de trabalho. Martin Luther King nasceu em 1929, defensor dos direitos civis. Por ter sua coragem e eloquência, assim como sua defesa inabalável da não à violência. Martin Luther King e Constance Scott tiveram 2 filhos e 2 filhas, entre 1955 e 1963. Os quatro em seguida do Martin dos pais se tornaram defensores dos direitos civis. Martin Luther King foi a pessoa mais jovem recebeu o prêmio Nobel da Paz em 1694. Pouco antes de sua morte. Logo depois, Martin Luther King morreu em 1698 por acolhimento.